Vou falar igual o curitibano. Ei, piazada! Gente, foi muito bom o tempo lá. É uma coisa incrível mesmo. Muito aprendizado, muito crescimento. E eu quero agradecer a todos que me ajudaram, mandando mensagem, oração. Os pastores, então, o pastor foi uma base muito forte para mim. E tá com muita saudade de vocês, gente. O prático foi onde eu cresci mais. Acho que eu mais impactei a minha vida do que impactei a vida das outras pessoas. Eu estava muito inseguro, sempre fui muito seguro em questão da minha autoconfiança, mas graças a Deus eu consegui quebrar esse lado. Foi um momento muito importante para mim e que continue sendo durante a minha vida toda. Agora aqui continua. Amém? Não terminou não, só Jocum continua aqui. Amém? Glória a Deus. Agora o Alex. Vamos lá, Alex. Ele com a rosinha dele. Então, gente, vocês estão vendo a minha condição, né? Tem aqui o paninho que no final do culto eu vou jogar o lenço com a bênção da Débora, se alguém quiser. E aqui um tablet também. Depois que a gente tem filhos, eu aprendi uma coisa, que o casamento é a escola do relacionamento. Então, o vaso que você tinha, que era só seu, quando você casa, ele é quebrado. Porque agora não tem mais seu nem dela, e de vocês. E aí quando vem os filhos, o que eles fazem? Eles pisam nos cacos ainda. Então não sobra nada. Eu queria agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar aqui. Agradecer ao nosso pastor. E sempre para mim um desafio muito grande estar falando da palavra de Deus para os irmãos. O nível de pessoas que tem subido aqui tem sido muito grande. Então a cada dia mais tem sido mais desafiador estar aqui em cima. Então uma oração que eu fiz hoje durante o dia, eu falei: Deus, pelo menos não me permita estragar tudo que o Senhor fez através da vida do Michel aqui hoje de manhã. Porque quem veio aqui hoje de manhã teve a oportunidade de experimentar um nível de conhecimento assim muito profundo, não só de conhecimento bíblico, mas de experiência prática no reino de Deus. Então foi muito gratificante. E hoje, culto da família, para mim também é um desafio muito grande falar de família, porque hoje eu sou pai, sou marido, e quando você se encontra nessa situação, você fica muito mais exposto. Porque antes, um anônimo praticamente, um filho. Então agora você é um gerador de filho, você é um pai. Então você tem uma pessoa que é a tua esposa, que testifica sobre você, mas principalmente os filhos, que vão testificar sobre você, sobre mim, independente se eu queira ou não. Esse testemunho, ele será realizado, talvez não com palavras, mas certamente com atitudes. Então quero, nesse momento que a gente orar, quero pedir a Deus, quero pedir ao Espírito Santo de Deus, que venha sobre a nossa mente, que venha sobre o nosso coração, nos trazendo luz, nos trazendo clareza, nos trazendo esclarecimento sobre as verdades do Teu reino, nos trazendo, Pai, firmeza da convicção do que nós, como pais e mães, precisamos fazer para que a casa do Senhor, que é o nosso lar, ele possa ser um ambiente saudável para a formação de futuras gerações, de homens e mulheres que precisam ser fortes, que precisam ser consistentes, que precisam ser equilibrados, e que para isso eles precisam ter uma identidade muito bem afirmada,
uma razão, uma consciência muito clara da sua missão, do seu propósito inabalável, de por que elas estão aqui nessa terra, de qual a razão delas terem nascido. E para isso, Deus, o Senhor colocou a mim, colocou aos meus irmãos aqui nessa terra para realizar essa grande obra. Então é com muito temor no meu coração, Deus, que eu te peço, Senhor, tem misericórdia da vida daqueles que me ouvem nesse momento, para que a palavra seja boa, seja agradável, seja perfeita para a geração de consciência, e essa consciência seja o grande motivador e mudador das nossas atitudes. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Queria começar com uma pergunta que ficou, ela ficou ecoando na minha mente sobre família. E a pergunta que eu faço para que a gente possa responder para nós mesmos é: qual é a contribuição que um lar, que a família pode entregar para que uma geração, para que uma nação, ela seja justa, ela seja equilibrada, onde o próximo ele seja tratado dentro dos padrões morais e éticos de Deus? Qual é o grande compromisso da família na formação de uma nação? Já pararam para pensar nisso? Qual é o compromisso que a família tem com a nação? Ou a gente acha ainda que a nação é formada por aqueles que estão em Brasília, e aqueles que estão em Brasília nasceram lá em Brasília? Aqueles que hoje ocupam cargos administrativos, políticos, que têm o poder de tomar decisões sobre o nosso futuro, sobre o futuro da nossa nação, eles não nasceram em Brasília. Eles não chegaram lá de paraquedas. Eles saíram de um lar, saíram de uma família. Então, qual é a contribuição que a família tem para uma nação? Qual é o grande elemento dentro da família, que é gerado na família, que pode ser um grande transformador e gerador de vida e justiça dentro de uma nação? Qual é essa grande peça fundamental? São os filhos. Os filhos são frutos de um lar, de uma família. E hoje eu não estou aqui para julgar se você não quer ter filho, se você só quer ter um filho, se você quer ter 10 filhos. Eu entendo as dificuldades da nossa geração, mas uma verdade é que se você não gerar filhos, a tua família, a contribuição da tua família para a nação, ela vai cessar. Não tem quem dá continuidade àquilo que você começou. E que eu acho muito interessante e muito curioso nas Escrituras é como Deus trata da relação, da visão ética dele, de certo e errado, sobre tratar o próximo, quando ele deu a Moisés os 10 mandamentos. Quando ele entrega os 10 mandamentos a Moisés, a primeira preocupação de Deus é dizer para a nação e para Deus quem Deus era, a sua santidade, a pessoa de Deus. E o primeiro mandamento, que vai estar lá em Êxodo 20, 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha como é que é curioso essa instrução de Deus, a primeira instrução nos 10 mandamentos, que era a constituição da nação judaica. Todas as leis morais e comportamentais da nação judaica, elas tinham que ter como referência os 10 mandamentos. Tudo tinha que estar ali, não podia fugir dali, porque senão fugia dos padrões éticos e morais de Deus. O que Deus disse para a nação, que aos olhos dele era certo ou errado no relacionamento com Deus e com o próximo. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a primeira instância de compreensão do ser humano sobre como ele vai tratar o próximo é
é entendida numa relação familiar entre pais e filhos. Como ele trata, como ele vê, como ele enxerga, como ele foi instruído a lidar e a tratar com os seus pais. E é muito interessante uma obra de um teólogo chamado Ray Kinner. Ele trata de um tema chamado, de um conceito chamado de código doméstico, que era uma espécie de conceito usado no mundo antigo para a formação e criação dos filhos e geração das famílias. Dentro desse código doméstico da antiguidade, a gente vai ver, no Antigo Testamento principalmente, aquela coisa que hoje, se eu fosse defender essa ideia, certamente eu seria crucificado e chamado de machista. E eu também entendo. Porque nenhuma nação, ela é formada com exageros. Ela não é formada com bons princípios, tendo pontos de desequilíbrio. O machismo é um ponto de desequilíbrio, mas o feminismo também é um ponto de desequilíbrio. A gente não pode puxar para um lado nem para o outro. A vida cristã, ela tem que ser vivida com equilíbrio em todas as áreas. E aí esse código de conduta, esse código de ética que era observado pelo mundo antigo, funcionava da seguinte maneira, muito diferente de como a gente está acostumado hoje. Mas as famílias, principalmente as famílias maiores, todas elas viviam numa mesma localidade, numa mesma casa. E existia alguém que era a pessoa que tinha plenos poderes de decisão e direcionamento da família, que era o homem. Só que existia, eu não sei se esse ditado vem dessa época, mas o ditado tal pai, tal filho, ele era levado muito a sério nessa época. Tanto no mundo judaico antigo, quanto na Palestina de Jesus. Os pais, eles tinham a preocupação de formar o filho, de dar a instrução, de dar o discipulado, de dar a capacitação moral, ética e profissional, para que esse filho, lá na frente, pudesse seguir os mesmos caminhos do pai. E esse código de conduta, ele também é observado no mundo grego-romano. Quem gosta aqui de assistir filme medieval, eu sou apaixonado por filme medieval, vai ver esse conceito, quando principalmente você tem um pai que é guerreiro, porque naquela época, ser guerreiro era a profissão. Você vai ver o pai sempre naquela preocupação de dar orientação, de dar instrução, para dar a condição daquele ser, daquela criança, quando ele for um adulto formado, ele ser como ou melhor que o pai. E é interessante como que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele trata desse assunto, tendo esse código doméstico em mente, que era vigente no mundo antigo, no mundo daquela época, muito diferente do que a gente vive hoje. É interessante as instruções que o apóstolo Paulo ele vai dar para filhos, para pais e para mães. E aí a pergunta que a gente talvez tenha que se fazer é, olhando para o nosso lado, olhando para o nosso dia, olhando para o nosso trabalho, olhando para o nosso colega de trabalho, para o nosso emprego, para a nossa faculdade, para o nosso lazer, para os nossos amigos, a gente consegue observar pontos de desequilíbrio em famílias de amigos, onde esses pontos de desequilíbrio estão trazendo mais prejuízo para aquele lar do que benefícios, e a pessoa, talvez o ser mais afetado dentro desse grupo são os filhos. Eu tenho experiências na nossa família de ver pessoas que tinham de tudo para ter uma excelente vida, um cidadão com capacidades de conhecimento e de vivência, de experiência de mundo inimagináveis, desejados por muitos, mas quando a gente vê pequenos pontos
aonde o corpo, o grupo, família, parece que funciona um pouco desajustado, a gente vê esses pontos de desequilíbrio, eles espirrando aonde? Nos filhos. Porque os filhos, de certa maneira, como eu disse, eles, com ou sem palavras, eles vão demonstrar, eles vão expressar o que eles têm vivido dentro do lar. Esse desequilíbrio ou não. O que mais me preocupa hoje, na criação da Débora, é justamente não fazê-la vítima do próprio lar. Porque é uma verdade que as Escrituras orientam aos pais a não irar os filhos. Só que isso não pode ser uma moeda para os pais acusarem os filhos de estarem quebrando o mandamento. Porque no final das contas, o grande responsável pelo sucesso ou pela falência desse ser, na minha visão, serão os pais. E aí, gente, aqui não me cabe julgar você, porque eu entendo que todo homem tem uma história de vida, tem uma razão de ser. As pessoas não nascem em incubadoras, crescem em incubadoras e de repente elas estão no mundo. Elas têm todo um contexto de vida, de família, de ambiente social, que vai contribuir para a tua formação e a maneira como você enxerga o mundo. Lá em Efésios, é curioso, Efésios capítulo 6, 1 a 3, Paulo vai dizer: filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. A gente vai poder encontrar mais outras 5 referências no Novo Testamento, em Mateus, em Marcos e em Lucas, com essa orientação dos filhos tendo como princípio de obrigação a obediência aos pais. Só que a grande pergunta talvez que fique para nós é: como gerar filhos que honrem seus pais? Existe uma grande diferença, né, entre o mandamento e o cumprimento dele. E para que esse mandamento possa ser cumprido, existe uma bagagem, existe uma condição desse ser que vai permiti-lo ou não cumprir esse mandamento. E toda essa estrutura familiar que é necessária para a formação de um ser, para que ele se torne forte, capaz de atuar em uma nação, a ponto de mudar os valores, não da uma nação inteira, mas pelo menos do lugar aonde ela habita, isso vai depender do núcleo familiar ao qual ele pertence. Existe uma segunda orientação de filhos para os filhos, lá no livro de 1 Timóteo, que se você ler sem contexto, ele não dá muito a entender que está falando disso, mas se você ler o contexto, você vai perceber que a orientação de Paulo ali está falando sobre cuidado aos idosos e às viúvas. Ele vai dizer: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Então, Paulo ali estava dando uma orientação sobre o que fazer com os pais na velhice, o que fazer com a viúva, com aquela que agora está desamparada. Só que, imagina você sendo criado em um ambiente completamente tóxico, onde você não tem culpa de nada que está acontecendo, mas infelizmente diante da palavra de Deus, quando você quebra essas regras, você se tornará culpado, mesmo tendo todas as justificativas do mundo para fazer e tomar as atitudes de rebeldia que você tem. Como que esse ser, criado dentro desse ambiente tóxico, ele vai ter condição psicológica, estrutura psicológica para poder corresponder a essas exigências?
de honrar aos pais e cuidar deles na velhice. Será inevitavelmente uma via de mão dupla. Dificilmente uma pessoa, um ser criado em um ambiente completamente disfuncional, sem ter o que depois a gente vai falar aqui, alguns itens que os textos, bíblicos vão tratar como importantes para a formação de um ser. Todas essas informações, elas se tornam úteis para que você possa corresponder às exigências das Escrituras de se tornar uma pessoa que honra os pais e que cuida deles na velhice. E se nós como filhos não aprendemos a honrar os pais, e a honrar, esse termo honra, ele pode ser discutido de diversos graus, de diversas perspectivas, de diversas maneiras, formas diferentes de entender. Mas principalmente o que eu queria trazer aqui para a gente é aquela condição consciente daquela pessoa que olha para aquele ser e entende o papel de importância e de relevância que ele tem na sua vida. E por isso, ele trata essa pessoa com diferença. É aquela coisa de você estar numa mesa, são atitudes simples, mas que demonstram o quanto nós aprendemos ou temos instruído os nossos filhos a honrar os nossos pais. Por exemplo, num dia de domingo, aonde você chama as pessoas para almoçar na sua casa, e aí as crianças sentam à mesa, começam a comer, e os adultos comem de pé. Aí hoje aconteceu um negócio desse, a gente foi almoçar, aí a minha sogra toda agitada, querendo pegar comida. Não, Débora, senta aqui. Eu falei assim, não, peraí. Tem que ser do mais novo para o mais velho. Você não vai comer de pé. Não, mas e ela? Ela come sentado no meu colo ou come sentado num banquinho. Porque se, de novo, de criança, a gente não ensinar e não instruir essa questão do respeito, as crianças jamais vão aprender a te amar se elas não te respeitarem. É algo que eu tenho em mim muito forte isso. Eu falo assim, eu penso comigo que para Débora me amar, primeiro ela vai ter que me respeitar. Porque se não houver claramente para ela essa distinção do papel que eu represento, as coisas começam a se confundir, os papéis começam a se confundir, as relações começam a se confundir. E aqui eu não estou dizendo de superioridade, porque nós pais temos que ter muito cuidado, principalmente para não cometer exageros com abuso de autoridade e força. Então essa ideia do respeito e da honra, ele era muito observado no mundo antigo, dentro desse código doméstico. As crianças elas eram instruídas. Os pais, eles faziam de maneira proposital, criavam os filhos de maneira intencional, para que esse respeito fosse desenvolvido. E no final, o que você vai ganhar? Olha, eu custo acreditar que um ser humano criado com direção, com limite, com amor, com carinho, eu tenho dificuldade de acreditar que esse cidadão ele vai ser extremamente problemático. E por que eu estou dizendo isso? Depois de ter participado de cursos onde você ouve do professor, ou do instrutor, ou daquela pessoa que está desenvolvendo uma pesquisa informal sobre lar, criação e confusões, a pessoa fala, olha, eu estou fazendo uma pesquisa informal aqui, a gente já tratou aqui de centenas, milhares de famílias. Não existe um caso de disfunção do ser que não esteja ligado à disfunção na família.
Não existe um caso, pelo menos nosso, aqui dentro da amostragem que a gente tem, a gente não encontra. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. E aí a pergunta que fica, mas como gerar filhos que honrem seus pais? O apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações dentro da cosmovisão, da visão de mundo que ele tinha, o mundo antigo. E por isso que eu estou dizendo aqui, eu não quero aqui trazer uma receita para que você chegue em casa e fale assim, não, a partir de hoje eu faço... Homens vestem azul e meninos vestem rosa. Não é isso. Porque eu entendo das dificuldades da nossa geração. Eu entendo que existem pais que são sozinhos. Existem que tem mães que são sozinhas. Mas o que eu queria levantar aqui são quais são os elementos, quais são os itens que precisam ser supridos em um lar para que um cidadão consiga ser formado com equilíbrio, com identidade consistente, olhando para o futuro e sabendo que a partir de agora eu vou avançar a minha vida, porque o que eu tinha que receber em casa, no lar, todo o pano de fundo e base que eu precisava para ser um cidadão capaz de caminhar sozinho, hoje eu tenho. Então eu vou à frente. Lá em Efésios, Paulo vai dizer: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. E aqui o autor, ele vai tratar desse termo, criar. Criar e disciplinar. Pais, criai e disciplinai na instrução do Senhor. Tem autores, teólogos que vão dizer que aqui o pais, termo grego pais, ele está querendo se referir, é uma palavra que ela não está relacionada com um casal, mas ela está sendo direcionada para um homem, um chefe de família, ou o anfitrião, como era conhecido na época, no código doméstico daquela época. Existia sim um homem que era a figura de autoridade, a figura de julgamento, a figura de decisão suprema dentro de uma família. Os tempos mudaram, eu entendo. Mas o que eu estou querendo trazer aqui são os conceitos. Então o primeiro deles é criar e disciplinar. E esse termo criação parece que ele está ligado com duas coisas: suprimento físico e espiritual. Desculpa, suprimento físico e emocional. Que tipo de suporte físico e emocional nós, pais, temos gerado e temos proporcionado para os nossos filhos? Quando um filho sente-se inseguro, que resposta você leva para essa insegurança? Quando o filho sente medo, que tipo de resposta você leva para esse medo? Quando o filho acha que não é capaz, que tipo de resposta você leva para essa consciência de incapacidade que está sendo gerada dentro daquele ser? Eu sempre tive uma consciência muito motivadora. Eu sempre gostei muito de motivar a Débora, motivá-la a fazer as coisas, Eu estou tendo uma extrema dificuldade agora de fazê-la a gostar de bicicleta, de andar de bicicleta, de patinete, coisas que às vezes envolvem equilíbrio. Então ela ainda tem muita insegurança com equilíbrio. E às vezes eu perco a minha paciência, eu fico chateado, porque ela começa a pedalar, e aí ela sente que está ficando instável, e aí ela não quer mais.
E aí na minha cabeça já, né, João informado, esqueci uma criança de 3 anos, assim, meu Deus do céu, mas peraí, só tentar de novo. Como se fosse simples para ela. Então, que tipo de suporte emocional eu estou dando para ela ter condição de acreditar que de fato ela vai ter condição de aprender a fazer aquele determinado esporte? Que tipo de informação eu estou gerando nela quando ela sente a necessidade de ter um apoio de alguém que pegue no colo e vá com ela, dando todo o amor, dando todo o suporte, mostrando que, não, eu vou estar aqui com você quantas vezes você precisar para te suportar dentro desse processo de aprendizado. Que lembre-se, nós estamos num processo de formar um cidadão. Está em processo de formação. E formar um homem não é do dia para a noite. Eu fiquei horrorizado quando eu olhei o boletim da escola com a quantidade de itens que são avaliados numa criança de 3 anos. Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia nem que tinha isso tudo. São questões de relacionamento social, de aprendizado cognitivo, de aprendizado de linguístico. Todos esses itens para uma criança de 3 anos. Eu falei assim, nossa, realmente como é importante a criança estar numa escola. Só que pensa, alguns meses atrás, nós estávamos pensando sobre colocar ou não colocar a Débora na escola. E aí nós começamos a avaliar a possibilidade, sim ou não. Eu sou geralmente muito frio nas minhas decisões. E aí a gente chegou num momento onde ficou aquele sentimento de, poxa, mas a gente vai tirar ela de dentro de casa. Poxa, vai levar para a escola, quem é que vai cuidar? O que vamos fazer com ela lá? Como é que ela vai corresponder? Como é que ela vai se defender? E tudo isso são perguntas importantes. Só que o que vai fazer diferença? É a resposta que você dá para essas perguntas. Se você escolhe privar os seus filhos de ter essas experiências, você está criando um problema, porque você não está instruindo, você não está criando, você não está dando nenhum tipo de suporte físico nem psicológico. Você está atrofiando. Você que eu digo, nós estamos atrofiando o desenvolvimento daquele ser, ao invés de promover o desenvolvimento. A segunda coisa que o autor vai tratar é sobre provisão. E provisão aqui é no sentido de ser aquele que é responsável por fazer toda essa engrenagem chamada família girar. Paulo em 2 Coríntios 12:14 vai dizer, agora, já pela 3ª vez, estou pronto para visitar-vos. Eu não serei um peso para vós, porque não procuro o que é vosso, mas sim a vós mesmos. Pois não são os filhos que devem guardar seus bens para os pais, mas os pais para os filhos. Olha a comparação que Paulo fala quando ele se coloca no lugar de pai da igreja. Ele fala, olha, eu estou indo visitar vocês, mas eu não estou preocupado com o que eu vou receber. Porque são os pais, eles se colocam numa posição de pai espiritual daquela igreja. Não são os filhos que geram para os pais, mas são os pais que geram para os filhos. É aquela consciência que nós devemos nutrir de que agora existe uma engrenagem chamada família que precisa continuar girando.
E quem é o grande maestro dessa obra? Quem é o grande maestro dessa obra? Fica a pergunta para nós. Eu não quero aqui agora definir. Por várias questões, nós vivemos num momento hoje muito sensível com relação a declarações que possam dar a entender que eu estou querendo defender classe A ou classe B. Então não vou querer entrar nesse mérito. O que eu me propus a trazer aqui são esses elementos. O primeiro deles, para que um ambiente familiar se torne saudável para a geração de um filho. Primeiro, aquele que instrui e disciplina. Segundo, é aquele que provê. Então existe algo chamado instrução e disciplina que precisa existir. Existe uma outra questão que é provisão que precisa existir. Quem é que vai fornecer esses elementos? Mães. E aqui eu vou trazer novamente o código familiar da antiga Palestina de Jesus, onde Paulo vai falar do dever, não só do dever, mas da função materna. 1 Timóteo 2,15 vai dizer: todavia ela será salva dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé, no amor e na santificação. O que Paulo estava tratando aqui era sobre a queda, falando da relação de Adão e Eva, né? Mas foi por causa de Eva, não foi por causa de Adão. Então essa questão, como é que ela vai ser tratada dentro desse texto aqui para Paulo? Paulo estava levantando a questão de que a mulher desempenhando uma função para a qual Deus não criou ela para fazer, ela não vai desempenhar tão bem, assim como o homem. E por causa do que aconteceu lá no Éden, do que a mulher, né, do que Eva tinha gerado lá no Éden, sendo a vítima, a primeira vítima da serpente, Paulo vai dar uma série de orientações aqui que eu estou tendo muito cuidado para falar, para não dar nenhuma intenção machista nas minhas palavras. Não é a minha intenção. Mas o que Paulo estava querendo trazer aqui era: bom, mulheres, deixa eu dizer uma coisa. Aconteceu aquilo lá no Éden, não aconteceu? Por causa da orientação que você viu da serpente, o pecado entrou no mundo. Só que vamos fazer o seguinte: como é que a gente vai caminhar daqui para frente? Todavia ela será salva, dando à luz filhos, desde que permaneça com domínio próprio na fé e no amor. Então o que Paulo estava trazendo aqui é uma orientação sobre geração de filhos. Esse compromisso de dar à luz, de gerar, de criar, de nutrir, de cuidar. É a mulher que vai desempenhar com maestria, com maior habilidade. Sobre a administração do lar, em 1 Timóteo 5,14 vai dizer: quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-los. Então Paulo está tratando aqui de dois conceitos. Primeiro é a maternidade, segundo é a administração do lar. Então a orientação que parece que Paulo está trazendo aqui é: para aquelas mulheres, existiam algumas mulheres viúvas que estavam se tornando um peso para a igreja, porque elas tinham simplesmente abandonado a ideia de viver em um mundo onde tivesse que fazer qualquer coisa. Então o que Paulo estava querendo resgatar aqui era uma motivação direcionada às habilidades aonde a mulher ela desempenha o seu papel de uma maneira mais eficaz. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam suas casas e evitem dar ao inimigo motivos para difamá-lo. Então o que estava acontecendo aqui, na verdade, era Paulo estava discorrendo do código que existia na época, aonde homens tinham uma função de provisão, de guerreiro, de orientador, e as mulheres elas tinham
uma função exclusiva onde elas geravam filhos e administravam lá. A pergunta que eu quero que nós nos fazemos hoje é: existem questões que precisam ser resolvidas para disciplinar os filhos, para prover sustento para a família, para criar os filhos e administrar o lar. Existem esses 4 elementos que são expostos por Paulo nas suas cartas, falando especificamente de criação de filhos e administração de lar. A pergunta que fica para nós hoje é: quem deve ou quem tem condições de entregá-los? O homem precisa trabalhar, a mulher também precisa trabalhar. Se a mulher for única e exclusiva responsável por todas essas atribuições, ela vai ter uma jornada dupla. E vai ficar sobrecarregada. Se o homem se omitir da sua responsabilidade bíblica de dar disciplina e criar os filhos, porque ele tem que trabalhar para trazer o sustento, a mulher também vai ficar sobrecarregada. Então, dentro desses 4 elementos que ficam, a pergunta que fica para nós é: como em pleno século XXI podemos suprir nos nossos lares a orientação sobre criar e disciplinar filhos no Senhor, prover e orientar a família, criar e dar maternidade e administrar o lar? Paulo vai trazer esses elementos como talvez sendo os básicos, os fundamentais para que haja um ambiente familiar sustentável e emocionalmente capaz de gerar um ser para uma sociedade que vai exigir muito dele e não vai ter misericórdia dele. E também não vai querer saber da história de vida, e também não vai se preocupar da maneira que ele foi formado, e também não vai se perguntar, e também não vai se preocupar com todas as mazelas que ele passou. Simplesmente ele será massacrado, será descartado. Tem um publicitário que ele palestra muito para pais em escolas. O nome dele é Marcos Pianger. Ele é autor do livro chamado Papai é Pop. Não sei quantos aqui já ouviram falar. Recentemente ele fez um post. E eu achei muito interessante o post dele. E o post dele, o título é Não Tenha Filhos. Eu achei curioso aquilo porque é um homem que é seguido e é solicitado por dar orientação para pais sobre o grande benefício e a grande dádiva de ser pai, dizendo para não ter filhos. E ele vai escrever assim: não que eu seja o melhor palestrante de escola, mas o convite tem aparecido cada vez mais. Não para palestrar para as crianças, mas para os pais. Alguns dão até o nome escola de pais. Parece que os pais estão perdidos, estão omissos e distantes. Eu até falo por mais de 1 hora, mas as escolas querem mesmo que eu diga: vocês têm que participar mais. Mas eu não tenho tempo, diz um. Eu estou na correria do dia a dia, fala outro. Mas o trabalho do dia e da noite na academia, fala outro. Então, não tenha filhos. Não tenha filhos se você não tem tempo. Se tem muitas contas para pagar, se precisa ir na academia. Não tenha filhos se está muito cansado, se não tem saco para lidar com as crianças. Não tenha filhos. Uma proprietária de uma creche me contou que um pai chegou ao ponto de pedir para abrir a escola sábado e domingo, para ele poder deixar o filho lá. Trabalha a semana toda e no fim de semana eu preciso dormir. Então, não tenha filhos. Essa consciência de gerar filhos, ela precisa ser muito bem exercitada antes. Porque a verdade é que se nós não exercitamos antes,
nós vamos ter um sério problema depois, que é lidar com essa responsabilidade e às vezes essa falta de consciência nossa de que nós precisamos agora suprir esse ser que vai precisar de um ambiente familiar favorável para que ele consiga desenvolver todas essas habilidades e se tornar um adulto, um homem saudável, equilibrado, correto, pleno em suas decisões. Por que as igrejas estão cheias de crentes que conhecem a palavra de Deus, que leem, que meditam, que oram, mas a gente olha e parece que são crianças emocionais? Isso tem a ver com o lar, isso tem a ver com a formação. E nós não temos como escapar disso. Porque se nós não somos pais, nós somos filhos. E o que fazer agora com essa consciência? Se eu sou pai, se você é pai, e se vê diante de um dilema agora, e você pode estar pensando que está fazendo tudo errado, ainda tem tempo de corrigir. A grande dádiva do homem, do ser humano, não é errar, não é aquele que acerta sempre. É aquele que tem condições de mudar de direção. Você não tem como gerar resultados diferentes fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Você vai enlouquecer. Não existe mudança de resultado sem mudança de direção. E os filhos, e agora? Poxa, agora eu já tenho 18 anos. Eu falei assim, eu entendo, eu sei, porque eu passei por isso. E agora? E agora a gente junta os cacos e a gente vai começar a colar um a um. Porque se um dia nós somos pais, se um dia nos tornarmos pais, esses cacos que estão quebrados em nós, se eles não forem colados, eles serão quebrados na próxima geração também. Porque é muito difícil alguém conseguir oferecer aquilo que não tem condição de dar. Durante muito tempo eu me perguntei, gente, por que meu pai não? Por que ele desse jeito? Por quê? Aí você vai entender história de vida. Você vai falar, não tem condição. E agora eu tenho que lidar com isso. Agora eu tenho que aprender a lidar com essa condição. De que eu não tive, mas agora eu tenho que dar. Eu agradeço a Deus muito a consciência que Ele me deu. Eu agradeço muito a Deus, porque eu vejo que hoje, o que me motiva a cada dia, é olhar para Débora e ver que a cada dia ela se torna uma criança um pouco melhor, com dificuldades que eu tive e ela não está tendo. Talvez ela tenha outras. Porque ela é um ser completamente diferente. Ela não vai ser igual a mim. Mas eu já percebo que todos esses itens, a criação, o suprimento físico e psicológico, a orientação, a disciplina, a organização, a manutenção, o suprimento, tudo isso que eu não tive, eu desenvolvi em Deus uma consciência de por que tudo tinha acontecido e agora, como é que eu faço para que uma futura geração, aquele que depende de mim agora, também não tenha. Então a grande dádiva do homem não é acertar sempre. A grande dádiva do homem é ter condição de mudar de direção. Amém. Então, seja você pai, seja você filho, há condição de mudança. Elas não serão fáceis. Elas não serão fáceis. Imagina um homem, um ser humano, um homem que cresceu a vida inteira com uma perna enfaixada. E agora ele vai ter que fazer fisioterapia para poder fazer essa perna andar de novo. Não vai ser da noite para o dia. E talvez não ande perfeito.
Então essa consciência que a gente precisa começar a desenvolver, como pais e como filhos. E os filhos principalmente. Porque felizmente ou infelizmente, a promessa, o mandamento com promessa é para os filhos e não para os pais. Só que os filhos só terão condição de corresponder a essa promessa se os pais fornecerem esse suprimento. Vai ser muito difícil, ao contrário, vai ser muito difícil o filho conseguir corresponder a esse mandamento se ele não tiver o suporte dos pais. Lá na frente, ele pode consertar tudo, pode voltar atrás juntando tudo que quebrou, mas vai dar muito mais trabalho. O pastor Cote, para quem conhece, ele diz algo muito interessante e muito atual. Ele diz que se você, pai, disciplinar os seus filhos, você terá condição de mimar os seus netos. Mas se você mimar os seus filhos, você terá que criar os seus netos. Você não dará condição de um ser gerar um filho e dar suporte para a vida que ele precisa. Então isso a gente tem que pensar muito. Se a gente mimar os nossos filhos, nós teremos que criar os nossos netos. E eu acho que a gente não precisa ser pesquisador, a gente não precisa ser clínico para poder observar isso na nossa geração, no nosso meio. Quantos são os avós, mães que existem aqui? Aqui que eu digo, ao nosso redor, que a gente conhece. Quantos são? Mas gente, isso aqui, essa reflexão não é para que a gente fique se sentindo a pior pessoa do mundo. É para que a gente tenha consciência das nossas decisões, o quanto elas afetam as futuras gerações. O quanto que nós fomos afetados por causa das decisões dos nossos pais. E o quanto que os nossos pais foram afetados por causa das decisões dos nossos avós. Então o que nós estamos recebendo aqui hoje é uma consciência do que precisa ser feito para que uma geração se torne saudável. E se a gente não tem, a gente agora tem condições de procurar ajuda. A família cristã, a família de Deus, ela está aqui, a igreja. Um dos objetivos da igreja é dar suporte. Efésios vai dizer isso, que uns foram chamados para mestre, outros para pastores, apóstolos, com o objetivo de formar o corpo de Cristo para o serviço cristão. Então a igreja está aqui com o objetivo de dar suporte. Então, se alguém se vê nessa situação e precisa de ajuda, busque ajuda. Porque uma coisa eu tenho certeza: sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Nós vamos precisar de ajuda. Nós precisamos de ajuda principalmente do Espírito Santo. Lembra do texto que se o Senhor não guardar a casa, em vão. Então, se não for Deus em primeiro lugar direcionando, você vai trabalhar em vão. Mas assim mesmo, com Deus dando suporte, existe a igreja que Ele colocou aqui na terra para poder dar mais suporte. O que eu queria que a gente fizesse agora? Eu queria que a gente fechasse os nossos olhos. Eu queria que você, pai, eu queria que você, mãe, eu queria que você, filho, você pudesse trazer a sua consciência refletisse sobre todas essas instruções
todas essas reflexões que nós fizemos aqui nessa noite. Filhos, sobre todo esse suporte que você precisava ter e não teve. A pergunta é: o que você vai fazer a partir de agora? Para que você, primeiro, se tornando pai, não transfira toda essa carga negativa para uma próxima geração. Pai, se você está aqui nessa noite e você se encontra nessa condição por conta da falta de consciência, da falta de esclarecimento sua e dos seus pais, a partir de agora, pede a Deus que te ajude a ter clareza de tudo que você precisa mudar e da onde você precisa pedir ajuda, para quem você vai precisar pedir ajuda. Mães, façam essa reflexão. O que você não recebeu, que você está precisando dar? Quais são as demandas que estão surgindo e ficando em aberto dentro do lar? E que a gente, principalmente, a gente possa pedir a orientação divina sobre como, Senhor, nos ajuda a, nesse momento, com todas as dificuldades da nossa geração, com todas as demandas que existem de trabalho, de provisão financeira, aonde hoje tanto homens quanto mulheres, eles saem em busca da provisão para o seu lar. Senhor, ajuda-nos a lidar com todas essas demandas que precisam ser supridas dentro do nosso lar, para que os nossos filhos eles tenham um ambiente saudável e eles tenham condição de se tornar um adulto saudável, forte, equilibrado, consciente, maduro, que vai ter condição de, sim, mudar uma geração, de mudar o lugar onde ele mora, de mudar a escola, de ser uma resposta para uma nação como um governante. Ajuda-nos, Deus, a entender como que nós podemos suprir todas essas demandas. Como que nós podemos suprir a demanda de criar e disciplinar os filhos? Como que nós podemos suprir a demanda de prover para o lar? Como que nós podemos suprir a demanda de dar apoio psicológico e físico para os nossos filhos? Como que nós possamos suprir a necessidade da organização e administração da casa? Quem é que vai fazer essas coisas hoje, Senhor? Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a entender, porque nós precisamos visualizar a maneira como o Senhor idealizou. O Senhor é Deus conhecedor, soberano, acima de todas as coisas. Nós entendemos que as épocas mudam, que as demandas mudam, mas nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para identificar quais são aqueles conceitos que as épocas não podem mudar, quais são aquelas demandas que precisam ser supridas, que elas não vão mudar de época para época. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos trago orientações divinas. Obrigado porque o nosso caminho tem sido clareado pela luz da Tua palavra. Amém, obrigado. Obrigado porque a cada dia nós temos aprendido a ser homens e mulheres melhores do que fomos ontem. E obrigado por nos fazer entender o papel que nós temos na manifestação do Teu reino nesta sociedade. Assim como o Senhor definiu que o relacionamento entre os homens, ele seria iniciado dentro de um lar, de uma família, tendo um pai
orientando um filho para que um filho pudesse honrar e respeitar esse pai. Então que essa consciência de respeito no lar, ela possa ser introduzida na nossa mente, e que a gente possa entender que essa consciência de respeito, ela vai ser transferida para o ambiente de fora. Porque assim como a gente aprende a lidar com o próximo em casa, é como a gente vai aprender a lidar e respeitar o próximo fora de casa. Assim como a gente aprende a respeitar e a ter limites dentro de casa, é da mesma maneira como a gente vai aprender a lidar e respeitar os limites fora de casa. E se nós não aprendemos isso, nós vamos sofrer as consequências, nós vamos ser pessoas imaturas, nós vamos ser homens que vão dia e noite chorar e amargar as consequências negativas de atitudes ruins, de pessoas que não aprenderam a tomar boas atitudes. Te agradeço, Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela Tua palavra, e que Teu Espírito possa trazer luz, possa trazer conforto e direcionamento para a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém.